Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e hoje iremos bater um papo, iremos dialogar sobre um tema relevantíssimo, tanto em série de concursos públicos, como para que você possa exercer com plenitude a sua cidadania. É essencial para que você exerça a sua cidadania que você entenda quais as funções e quais são os órgãos de envergadura constitucional. E dentre esses órgãos, nós temos aqui o Tribunal de Contas. Então é sobre o Tribunal de Contas e o entendimento do STF sobre o funcionamento do Tribunal de Contas que queremos conversar. Antes disso, antes de começar nosso bate-papo, segue aqui o Aprovação PGE, me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário, e curte esse vídeo. Curte, compartilha, comenta. É essencial que a gente saiba se você está gostando ou não está gostando, para que a gente possa direcionar. Né? Você gosta desse assunto? Você gosta desse tipo de explanação? Comenta aí, curte aí, sugere ou elogia, isso é importante para a gente, beleza? Olha só, como é que vai ser o formato de hoje? Né? O formato de hoje vai ser o seguinte: eu vou tratar dos dispositivos constitucionais que tratam de Tribunal de Contas, jurisprudência do Supremo sobre aquele dispositivo e vamos bater um papo aqui, uma explicação teórica, né, mostrando como é que aquilo se aplica. Antes de adentrarmos no assunto Tribunal de Contas, a gente tem que compreender em que ambiente ele está inserido. Olha só, a forma de governo que a Constituição adota é a forma republicana de governo. Nós somos uma república federativa do Brasil. E a república parte de um pressuposto básico de que o bem do Estado ele não pertence aos governantes, ele pertence aos governados. A república é a res, coisa pública, é a coisa do povo. Ora, se o bem do Estado é bem do povo, o governante ele está ali administrando um bem que não é dele, um interesse que não é dele, um patrimônio que não é dele, um dinheiro que não é dele. É um dinheiro que pertence, um patrimônio que pertence a terceiros. Se ele administra bens de terceiros, ele tem um dever básico, o dever de prestar contas. A prestação de contas é um procedimento e um princípio básico em formas republicanas de governo. E como é que a Constituição trata disso aqui, galera? Olha só, vamos aqui. Olha só como a Constituição trata disso. Primeiro ponto aqui, ó. Vamos começar aqui pelo nosso artigo 70 da Constituição. Olha o que diz. A questão da fiscalização sobre verbas públicas. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, isso aqui também se aplica para estados, ok? Vamos chegar lá daqui a pouco. E das entidades de administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então essa fiscalização aqui, uma dica que eu dou para minhas turmas, é a fiscalização chamada fiscalização COFOP. É a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Ela é exercida mediante órgãos de controle externo e órgãos de controle interno. Olha só, o órgão de controle interno é aquele inserido na própria estrutura do ente que vai receber a fiscalização. Por exemplo, na União, o Executivo da União, o Executivo Federal, você tem a CGU, é a Controladoria Geral da União. É um órgão que pertence à própria União e fiscaliza a União administrativamente, financeiramente e operacionalmente. Então, a CGU é um órgão de controle interno da União. Né? Você tem o Judiciário, por exemplo, né? A CGU é o órgão de controle interno do Poder Executivo da União. Executivo, ok? O Judiciário tem o CNJ, é um órgão que pertence à estrutura do Judiciário e fiscaliza o próprio Judiciário. Você tem também órgãos de controle externo. O órgão de controle externo é aquele que não está inserido na estrutura do ente a ser fiscalizado. A Constituição já disse aqui, olha, que no âmbito da União esse órgão de controle externo é o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional tem a atividade típica de legislar e a atividade típica de fiscalizar. Ok? E olha só, quem é que recebe esse controle externo e esse controle interno? Detalhezinho importante. Normalmente o controle interno é ele quem tem mais rapidamente o conhecimento de eventual irregularidade, porque ele está dentro da estrutura, normalmente o controle passa primeiro por ele. Então, se o órgão de controle interno ele verifica alguma irregularidade, ele tem que informar o controle externo.
sob pena de responsabilização solidária. E quem é que tem o dever de prestar contas? Quem é que vai ser fiscalizado? Olha aqui o parágrafo único do artigo 70 fala: prestará contas qualquer, olha só, galera, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda ou em quem, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, resumindo, tocou em recurso público, tem o dever de prestar contas. Não importa se é pessoa física, não importa se é pessoa jurídica, não importa se é ente privado, não importa se é ente público. Se ele administra recursos de natureza pública, recursos pertencentes ao erário, ele tem o dever de prestar contas. Ressalto novamente que, apesar de se falar União, se aplica também para estados e para municípios, e Distrito Federal também, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Jurisprudência do Supremo sobre esse tema aqui, olha só. CGU, Controladoria Geral da União, pode fiscalizar aplicação de verbas federais, né? Verba federal é CGU, então é verba federal, onde quer que elas estejam, sendo aplicadas, mesmo que em outro ente federado às quais foram destinadas. A fiscalização exercida pela CGU é interna, é controle interno, pois feita exclusivamente sob verbas provenientes do orçamento do Executivo. Então, olha só, se uma verba pertence ao Executivo Federal e ele repassa essa verba mediante, por exemplo, um convênio a um estado ou a um município, apesar daquele valor ele ter sido repassado ao estado ou município, aquele repasse foi voluntário. Então a CGU, órgão de controle interno do Executivo, que repassou a verba, vai poder fazer essa fiscalização. O controle externo vai poder fazer também, vai poder fazer o controle externo também, essa fiscalização. A função de um não inibe a função do outro. Convivem harmonicamente. Outro julgado aqui importantíssimo. Em decorrência da amplitude das competências fiscalizadoras das Cortes de Contas, Mário, você falou Congresso Nacional, daqui a pouco a gente chega no Tribunal de Contas, está inserido nesse contexto. O Tribunal de Contas antecipa logo, também realiza controle externo. Né? Tem-se que não é, olha só que interessante, não é a natureza do ente envolvido na relação que permite ou não a incidência da fiscalização da Corte de Contas, mas sim a origem dos recursos envolvidos. Como eu falei para vocês aqui, galera, pode receber fiscalização qualquer ente, desde que aquela verba fiscalizada tenha origem pública. Perceberam? Então é bem amplo. Tocou em dinheiro, pensa no princípio republicano, tocou em dinheiro, tem que prestar. Tocou em dinheiro público, tem o dever de prestar contas, vai sofrer fiscalização. Por quem? Controle interno e controle externo. Vamos ver agora onde o Tribunal de Contas está inserido nessa história. Olha só o que diz o artigo 71 da Constituição Federal. Trata aqui da natureza do Tribunal de Contas. O controle externo, aqui está tratando da União. Daqui a pouco a gente chega nos estados e nos municípios. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Olha só, a Constituição fala em relação de auxílio. E essa relação de auxílio, né, ela gera até hoje algumas dúvidas. Gerou muito mais, mas até hoje ainda gera. Como é que seria esse auxílio? Será que existe algum tipo de subordinação entre Congresso e Tribunal de Contas da União? Antecipo que não, galera. A relação é de auxílio, a relação não é de subordinação. O Tribunal de Contas não é subordinado ao Congresso Nacional. A Constituição Federal, em algumas situações, estabelece competências do Congresso para realizar a fiscalização. Outras estabelecem competência do Tribunal de Contas para realizar a fiscalização. Em algumas, vai haver essa relação de auxílio. O Tribunal de Contas vai auxiliar o Congresso nessa função. Aqui um exemplo para ficar mais prático. Por exemplo, quem fiscaliza as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Quem é que julga as contas do presidente da República? Se as contas são regulares ou irregulares. Ou regulares com ressalva. Congresso Nacional. Mas ele faz isso com auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União emite um parecer prévio. Quando o presidente da República apresenta suas contas, o Tribunal de Contas da União emite um parecer prévio.
E essas contas serão julgadas pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele está distrito, está preso, está vinculado ao parecer prévio do Tribunal de Contas da União? Não, não está vinculado. Mas é um auxílio, né? O Tribunal de Contas ele tem uma competência técnica importante e vai, sem dúvida nenhuma, auxiliar o Congresso nessa missão. Em outras situações, a competência do próprio Tribunal de Contas. Né? De maneira geral, quem julga as contas de quem administra recursos públicos, quem julga diretamente é o Tribunal de Contas. A regra geral é isso, é assim que funciona, em termos práticos é isso. E quando a competência do próprio Tribunal de Contas para julgar, essa decisão do Tribunal de Contas ela não é recorrível ao Congresso Nacional. O Tribunal de Contas rejeitou as contas, o interessado agora vai recorrer ao Congresso? Pode não. Quando a competência para julgar é do Tribunal de Contas, quem julga é o Tribunal de Contas, o Congresso ele não vai interferir. Perceberam? Então essa relação não é de subordinação, essa relação é uma relação de auxílio. É importante que vocês compreendam isso, isso fique bem fixo aí na mente de vocês. Então aqui, ó, julgada aqui interessante do Supremo sobre esse tema. Constituição de Tocantins, uma emenda, a emenda 16 de 2016, criou o quê? A possibilidade de recurso dotado de efeito suspensivo para o plenário da Assembleia Legislativa das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com base em sua competência para julgar contas. Olha só, o que foi que o STF entendeu, aqui no que está amarelo. A competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, nos termos do artigo 71, primeiro da Constituição, e a competência para julgar as contas dos demais administradores responsáveis definido no artigo 71.2 da Constituição. O que é isso? O Supremo está separando. Então, lembrar aquela regra que eu falei para vocês agora há pouco, competência para julgar as contas do presidente, a competência de quem? Do Congresso, demais administradores, Tribunal de Contas da União. Quando a gente transporta isso para o Estado, a gente vai ter uma situação parecida. Quem é que julga as contas do governador? Assembleia Legislativa. Quem é que julga as contas dos demais administradores de recursos públicos estaduais? Tribunal de Contas do Estado. O que foi que a Constituição de Tocantins fez? Criou a possibilidade de recurso. Naquela situação na qual o Tribunal de Contas deveria julgar, caberia recurso para a Assembleia Legislativa. O que é que o Supremo fez aqui? Ele está diferenciando. Opa, existe uma situação na qual o Tribunal de Contas apenas emite parecer prévio. E quem julga é a Assembleia Legislativa. 71, inciso 1º. Existe uma outra situação na qual o julgamento é feito diretamente pelo Tribunal de Contas. Artigo 71, inciso 2º da Constituição. Olha o que ele diz. Na segunda hipótese, ou seja, 71, inciso 2º, na qual o Tribunal de Contas julga diretamente, segunda hipótese, o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. Por quê? Porque não há essa subordinação. A relação é de auxílio, perceberam? Então, quando a competência para julgar é do Tribunal de Contas, não vai caber recurso para o respectivo Poder Legislativo. Né? E aqui, série Repercussão Geral, o Supremo tratou, tema 47, muito claramente, a competência técnica do Tribunal de Contas ao negar registro de admissão de pessoal não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. Quando você passa no concurso público, isso aí não se aplica para cargo de provimento de comissão, aí é outra história. Mas você passou no concurso público, né, vai assumir um cargo de provimento efetivo, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. Lá na frente, o Tribunal de Contas vai analisar, né, a legalidade desse ato de admissão seu. Se o concurso for regular, se a nomeação e posse foram regulares, se o exercício for regular. E aí ele vai homologar esse ato, dizendo o seguinte, olha, tá tudo certinho, tudo ok, fique tranquilo, fique com a cabeça fresca, deu tudo certo, parabéns. É isso que ele vai dizer para você, não nesses termos, né, mas simplesmente homologar. Essa homologação não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo. Por quê? Porque é uma competência do próprio Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não se subordina ao Poder Legislativo. Perceberam? Então não esquece nunca mais disso aí. Outro ponto importante é a questão da fiscalização e respeito ao Pacto Federativo. Olha só. Controle externo federal, ele vai fiscalizar verbas federais. Controle externo estadual, fiscaliza verbas estaduais. Controle externo municipal, fiscaliza verba o quê? Municipal. Tem que haver respeito a esse Pacto Federativo. E como é que essa estrutura está montada? Vamos dar uma lidinha aqui como a Constituição trata dos municípios, porque de estado a gente já viu, né?
A gente sabe que o Estado, União, controle externo, Congresso e Tribunal de Contas da União. Estado, Assembleia e Tribunal de Contas do Estado. Como é que fica no município? Olha só, preste atenção. Olha o que diz o artigo 31 da Constituição. A fiscalização no município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Perfeito, igualzinho, controle externo e controle interno. Parágrafo 1º. O controle externo, que é o que interessa da gente, da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados, ou do município, ou dos conselhos ou Tribunal de Contas de municípios. Observe que aqui é diferente. É Câmara Municipal mais, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, ou conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Não entendi nada, Mário. Vou explicar para vocês. Olha o parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunal, conselho ou órgão de contas municipais. Não entendi foi nada agora mesmo, porque o parágrafo 1º fala em Tribunal de Contas Municipal e o parágrafo 4º diz que é vedada. Efetivamente, é vedada. Não é possível mais criar Tribunal de Contas pelo município. O município não pode mais criar Tribunal de Contas, não agora, desde 1988, desde a Constituição Federal de 88. Mas nada impede, nada impossibilita que o município já tivesse Tribunal de Contas antes de 88. Se o Tribunal de Contas do município já existia antes de 88, ele pode continuar existindo, como você tem, por exemplo, em São Paulo. Então é uma situação à parte. Se o Tribunal de Contas já existia pré-88, ele pode continuar a existir. O que não é possível é que o município crie novo Tribunal de Contas. E nada impede, olha o pulo do gato, isso pode cair na prova, que um Estado-membro ele crie um Tribunal de Contas dos municípios para fiscalizar os seus municípios. Esse órgão não vai ser um órgão do município, perceba, isso é um órgão do Estado. Deixa eu deixar aqui desenhadinho para vocês, que eu sei que vocês gostam, então vou deixar aqui tudo maceteado para você nunca mais esquecer isso aqui. Então olha só, âmbito federal, como é que funciona? Âmbito da União, controle externo é o Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, não tem dúvida. Âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado. E agora o pulo do gato, o âmbito municipal é a Câmara Municipal, auxiliada por quem? A gente pode ter 3 situações aqui. Primeira situação, imagine que o Tribunal de Contas do município já existia antes de 88. Então vai ser Câmara Municipal auxiliada pelo Tribunal de Contas do município. Eu quero que você lembre que esse ente aqui, esse TCM, é um ente municipal. Se não tinha Tribunal de Contas Municipal antes de 88, quem é que vai fazer essa fiscalização? A gente pode ter 2 situações. Se o Estado-membro criou o Tribunal de Contas dos municípios, vou chamar de TCMs para diferenciar. Essa fiscalização será feita por esses TCMs. Isso aqui é um ente que, apesar de ter o nome Tribunal Conselho de Contas dos Municípios, é um ente estadual. Se não tiver nenhum nem outro, quem é que fiscaliza? Quem é que auxilia a Câmara? O TCE. O próprio Tribunal de Contas do Estado. Então você pode ter essas 3 situações em se tratando de município, por isso que isso aqui pode cair na prova, né? Então, município não tinha tribunal, conselho de contas depois de 88. Às vezes a gente ouve o termo, né? Conselho de contas do Estado, conselho de contas do município. É sinônimo de tribunal, não se assuste com isso, né? Então, município você pode ter 3 situações. Município tinha conselho tribunal de contas antes de 88, com a Câmara auxiliado por esse conselho, o tribunal de contas daquele município. Não tinha, e o Estado criou o Tribunal Conselho de Contas dos Municípios para fiscalizar os seus municípios, Câmara auxiliada por esses TCMs. Se não tinha, vai ser o TCE. E aí a gente consegue compreender, né, melhor esse parágrafo 1º, que diz: o controle externo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, né, do município, ou do Conselhos ou Tribunal de Contas dos municípios. São aquelas 3 situações que a gente conversou agora há pouco. Olha só, julgados que tratam, né, dessa questão do respeito ao Pacto Federativo, né, nessa fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas. O artigo 75, caput da Constituição, contempla comando expresso de espelhamento obrigatório
nos estados, DF, municípios, no modelo nele estabelecido de controle externo de rigidez contábil, financeira, orçamentária, de atos administrativos. Ou seja, as normas da Constituição Federal que tratam do Tribunal de Contas, né, de modelo de organização, né, de competências, elas são normas, não esquece mais, de reprodução obrigatória para os estados e para os municípios. Por isso que é materialmente inconstitucional norma de regência da organização e funcionamento do Tribunal de Contas Estadual divorciada do modelo federal de controle externo de contas públicas. Claro que você não aplica de olhos fechados, porque tem algumas restrições. Por exemplo, o TCU tem 9 membros, o TCE tem 7 membros. Então, claro que naquilo que a Constituição diferencia, você vai diferenciar. Mas naquilo que a Constituição não diferencia, você vai aplicar as normas do TCU ao TCE, fazendo apenas a adaptação dos respectivos parâmetros, claro. E o mesmo vale para município e Distrito Federal. Outro julgado importante aqui do Supremo, galera, olha só. Embora recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União, artigo 20, inciso 5º e 9º. Lembra, recurso natural da plataforma continental e recursos minerais, petróleo, por exemplo, pertence à União, gás natural pertence à União. Mas os estados, Distrito Federal e municípios, eles têm direito a uma participação compensatória pela exploração daquele recurso, daquele mineral. Então pertence à União, mas a União repassa um valor para estados e para municípios. Qual foi a questão levada pelo Supremo? Se esse valor repassado pela União seria uma verba federal, porque se verba federal, quem é que iria fiscalizar? O TCU. Ou seria uma verba originária do próprio estado e do próprio município, porque se é originária do próprio estado ou município, quem fiscaliza? O estado TCE, no município TCM, aquelas situações que a gente tratou aqui. O que foi que o Supremo respondeu aqui? A participação, embora tais recursos sejam da União, a participação ou compensação aos estados, DF municípios, no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso, gás natural, são receitas originárias destes últimos, ou seja, dos estados, DF e municípios. É inaplicável ao caso disposto no artigo 71, inciso 4º da Carta Magna, no que se refere especificamente ao repasse efetuado pela União mediante convênio, acordo ou ajuste de recursos originariamente federais. O que é que o Supremo está dizendo aqui? A gente não pode confundir. Quando a União repassa um recurso para o Estado, DF ou município voluntariamente por um convênio, isso é verba federal. Quem pode fiscalizar o TCU pode fiscalizar a aplicação desse recurso? Pode. O TCU vai poder fiscalizar a aplicação desse recurso. É como também a Controladoria Geral da União, a CGU. Mas aqui é diferente. Esse repasse, essa compensação financeira pela exploração de gás betuminoso, xisto betuminoso, gás natural, petróleo, apesar do bem ser da União, esse repasse é uma verba originariamente do ente que a recebe. É uma verba do Estado, é uma verba do município, é uma verba do Distrito Federal. Em razão disso, essa fiscalização não se sujeita a órgão federal. Essa fiscalização será feita por órgãos do respectivo ente. Controle externo estadual será pelo TCE. No município, aquelas situações TCM, TCMs ou o próprio TCE. Importante lembrar que, nesse caso, esse repasse não é uma verba originariamente federal. Você não pode confundir isso com uma verba repassada, por exemplo, por um convênio. Então, isso é uma verba que pertence ao próprio ente, entendimento aí muito relevante do Supremo Tribunal Federal, beleza? Visto isso, vamos conversar aqui um pouquinho, galera, sobre os poderes dos tribunais de contas, alguns poderes que o Tribunal de Contas tem, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode, O assunto é muito denso, muito extenso, eu vou tratar aqui daquilo que eu entendo como primordial para a prova, ok? Primeiro ponto, sobre exercício de controle de constitucionalidade. A gente tem uma súmula do Supremo, uma súmula antiga. Essa súmula aqui é muito antiga, galera. É pré-88. É a súmula 347 que fala que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Essa súmula aqui é muito antiga. Daria até para fazer um vídeo só dela explicando como foi a origem dela e a sua aplicação pelo STF. O que é que eu quero deixar registrado para vocês aqui? A súmula ainda é aplicável? Sim, a súmula ainda é aplicável. Ela não foi revogada. Mas o Supremo Tribunal Federal cada vez mais vem enfraquecendo essa súmula. Ela nunca foi revogada, por isso que eu falo que é aplicável. Mas
mas a aplicação dela vem sendo muito enfraquecida. O Supremo cada vez mais vem entendendo que Tribunal de Contas não pode realizar controle de constitucionalidade. Olha só, trouxe julgado aqui, né, de 2 anos atrás, razoavelmente recente, na qual o Supremo trata disso. Olha só o que ele diz. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, Tribunal de Contas, apesar de levar o nome de Tribunal de Contas, é um órgão administrativo, não pode declarar inconstitucionalidade de lei federal com efeito rega omnes e vinculante, no âmbito de toda a administração pública federal. Impossibilidade de controle difuso, ou seja, o controle naquele caso concreto, exercido administrativamente pelo tribunal, trazer consigo a transcendência de efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal não só para o caso concreto, mas para toda a administração pública federal. É o que o Supremo está dizendo. Já começou a enfraquecer aquela súmula. Porque na prática, galera, quando o Tribunal de Contas julga um caso concreto, né, no âmbito administrativo, e afasta a aplicação de uma norma que ele entende inconstitucional, toda a administração pública vai respeitar aquela decisão. Então ela termina tendo efeito erga omnes. O Supremo já parou com isso. Opa, não pode não. O Tribunal de Contas não pode aplicar esse efeito erga omnes, mesmo, né, que seja no âmbito de um controle meramente incidental. A pergunta é, será que ele pode afastar então em cada caso concreto? Tá aí a lacuna que o Supremo vai responder oportunamente para a gente, né? Mas ele deixa essa brecha ainda aí. Mas o que ele fala é o seguinte, né? Mesmo naquele caso concreto, naquele controle incidental, o Tribunal de Contas não pode determinar que toda a administração deixe de aplicar a norma por entender inconstitucional. Enfraqueceu substancialmente aqui a súmula 347 do STF. Outro tema importante aqui, ó, poderes cautelares do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode editar medidas cautelares? Pode. E uma importante medida que ele pode determinar é a decretação de indisponibilidade de bens. É possível decretação de indisponibilidade de bens particulares responsáveis pela administração de dinheiro de origem pública, se constatado indícios de ilegalidade, ainda que eles também se submetam à fiscalização de outras instâncias administrativas. Bora explicar isso aqui. Por que isso aqui? Porque o Tribunal de Contas pode determinar a decretação de indisponibilidade de bem, galera. Ele pode por quê? A cautelar, ela existe para garantir a eficácia de uma decisão final. Não é assim que funciona? A cautelar existe para garantir a eficácia de uma decisão final. O Tribunal de Contas, ele pode condenar ao pagamento de valor. Inclusive, decisão do Tribunal de Contas que condena em pagamento de valor, ela é um título executivo. Ela pode ser levada diretamente a uma execução. Como pode condenar a pagamento de valor, ele pode expedir medidas cautelares para garantir que esse valor seja pago. Uma dessas medidas é a decretação de indisponibilidade de bens. Ele verificar que, né, aquela pessoa, aquele indivíduo que sofreu fiscalização está se desfazendo de seus bens para evitar o pagamento de uma multa, por exemplo, né, ele pode determinar essa indisponibilidade, né, perfeitamente possível. Pode determinar suspensão de obra, suspensão de licitação, enfim. O Tribunal de Contas da União e do Estado também, dos municípios, tem poderes cautelares, entendimento aí bem relevante do STF. Outro entendimento importante aqui diz respeito ao sigilo das informações. O Tribunal de Contas, ele pode decretar o afastamento de sigilo de informação. A regra é que não, galera. O Tribunal de Contas não pode decretar por autoridade própria afastamento de sigilo, quebra de sigilo. Essa é a regra. Entretanto, quando ele estiver investigando o desvio de verba pública, é diferente. Porque se ele está fiscalizando a aplicação de verbas públicas, não há que se falar em sigilo, porque verba pública rege-se pelo princípio da publicidade, entendimento importante do Supremo. Sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante de interesse da sociedade de conhecer o destino de recursos públicos. Operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário, que é a luz da Lei Complementar 105, visto que operações dessa espécie são submetidas aos princípios da administração pública, inclusive a publicidade. Em tais situações, é prerrogativa constitucional do TCU o acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos. Perceberam? Então, Tribunal de Contas, como regra, não pode afastar sigilo, mas como ele investiga desvio de verba pública, né, não há muitas vezes que se falar em fiscaliza verbas públicas, muitas vezes não há que se falar em sigilo, né? Se aplica o princípio da
publicidade. Beleza, galera? E olha só, deixei a cereja do bolo para o final, né? Claro que o objetivo aqui não é exaurir, né? A gente teria que ter aqui várias horas de aula para tratar tudo do Tribunal de Contas. Aqui é tratar entendimentos importantes, né? Então, por exemplo, o Supremo entende que o Tribunal de Contas tem que respeitar contraditório e ampla defesa, né? Entretanto, quando ele estiver analisando a legalidade, ou realizar o registro inicial dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, para fazer esse exame da legalidade do ato de concessão inicial, não é necessário respeitar contraditório e ampla defesa. Como assim, Mário? Né? Isso aqui eu nem trouxe para vocês, mas estou aqui um plus para a gente chegar na cereja do bolo daqui a pouco, principalmente aqui eu vou fazer prova de advocacia pública. Decisão de Tribunal de Contas que implique, né, modificação de situação jurídica em detrimento de alguém, tem que respeitar contraditório e ampla defesa. Essa é a regra. Não só para o Tribunal de Contas, mas para a administração pública de maneira geral. A gente tem até a súmula vinculante 3 que trata disso. Entretanto, quando se trata da homologação, da verificação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão é diferente. Bora entender como é que acontece isso. O servidor vai se aposentar, ele faz um requerimento administrativo para o seu órgão. O seu órgão concede a aposentadoria. Ele concede, mas concede em caráter precário. Por quê? Porque aquele ato de concessão inicial, ele vai passar pelo crivo do Tribunal de Contas. Como o ato é precário, quando o Tribunal de Contas vai fazer essa análise, ele não precisa respeitar contraditório e ampla defesa. Exatamente isso. Então, para homologar, ele não precisa respeitar contraditório e ampla defesa. Mas imagine que ele já homologou. E após homologado, ele quer rever o ato. Ele tem que respeitar contraditório e ampla defesa agora? Sim, ele tem que respeitar. Estou conversando aqui sobre concessão de aposentadoria, reforma e pensão. E outro detalhe importante que o Supremo entende é que existe um prazo decadencial para o Tribunal de Contas realizar essa análise. Órgão de origem fez a concessão inicial, Tribunal de Contas tem 5 anos para fazer essa análise. Se ele não fizer em 5 anos, decaiu o direito dele, vai haver uma espécie de homologação tácita. E olha o pulo do gato, anota aí. A gente conta esses 5 anos a partir de quando? A partir do momento que o processo de aposentadoria, reforma e pensão, ele chega ao Tribunal de Contas. Isso mesmo. Vai cair na sua prova que é 5 anos a partir da concessão inicial. Não, galera. Então, o órgão concedeu inicialmente a aposentadoria, reforma e pensão. Lembra, o ato é precário. O Tribunal de Contas tem que prazo para fazer essa análise. Depois que esse processo administrativo for protocolado no Tribunal de Contas, chegar ao Tribunal de Contas, ele tem 5 anos para fazer. Começa a contar desse protocolo, da chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas. Ele tem que fazer em 5 anos. Precisa respeitar contraditório e ampla defesa nesse caso? Não. Ele vai analisar o ato de concessão inicial, que é um ato de natureza precária. Mas se não fizer em 5 anos, ele não pode mais declarar ilegal o ato. Né? Essa é a regra. Eventualmente pode haver uma exceção se houver uma situação, né, de inconstitucionalidade chapada, aí outra situação. Uma situação muito pontual, a gente vai se preocupar com isso. Eu quero que você lembre que ele tem 5 anos para fazer essa análise. E nesses 5 anos, né, ele não tem que respeitar contraditório e ampla defesa. Se não fizer em 5 anos, não pode declarar ilegal. Nos 5 anos homologou. Quer depois revisar esse ato de homologação? Pode? Pode. Dentro também de 5 anos após o homologado. Mas nesse caso, em qualquer situação, tem que respeitar contraditório e ampla defesa, beleza? Cerejinha do bolo agora, para fechar isso aqui. Olha só, eu falei para vocês mais cedo que o Tribunal de Contas, ele pode expedir condenação e obrigação de pagar. Ele pode determinar que determinada pessoa pague uma multa, ressaça o erário, etc. A grande questão que pode cair na sua prova, sabe, se você for fazer prova da advocacia pública ou Ministério Público, é quem tem a competência para executar esse título do Tribunal de Contas. Isso é um título executivo, vai ser levado à execução, dispensa processo de conhecimento. Mas quem tem essa competência? Inicialmente se entendeu que essa competência era concorrente entre o ente prejudicado, então se fosse, por exemplo, um título que determinasse ressarcimento à União, poderia ingressar o Ministério Público, né, da União, no caso do Ministério Público Federal, mais pontualmente, ou a Advocacia Geral da União. A competência seria uma competência concorrente, até mesmo o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Se fosse um título que determinasse ressarcimento ao Estado, poderia ingressar. Não estou dizendo que esse é o entendimento atual, era a discussão que ocorria na época. Haveria discussão se essa competência seria uma competência concorrente entre o Estado-membro, por sua advocacia pública, por sua procuradoria,
Ministério Público do Estado e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado e assim por diante. O Supremo definiu a questão, galera. Bora aqui, ó. Vamos entender aqui isso aqui. Competência para executar os títulos de tribunais de contas que trazem a obrigação de pagar. A questão constitucional discutida nos autos é a possibilidade de execução de decisões de condenação patrimonial proferidas pelos tribunais de contas por iniciativa do Ministério Público atuante ou não junto às Cortes de Contas. O que é esse Ministério Público atuante ou não junto à Corte de Contas, galera? Existe, isso aqui a gente aprofunda em outra conversa, mas dentro do Tribunal de Contas funciona o Ministério Público, é o Ministério Público do Tribunal de Contas, que não se confunde com o Ministério Público outros, né? Próprio Público Federal, Ministério Público Estadual, etc. Esse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é o Ministério Público próprio, né? O cargo é provido por concurso próprio. Né? A jurisprudência pacífica do Supremo afirmou no sentido de que a referida ação de execução pode ser proposta tão somente pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal de Contas. Ou seja, a competência do ente público que vai ser beneficiado por aquela decisão do Tribunal de Contas. O Ministério Público não tem essa legitimação. Então vai ser a União, por meio da sua Advocacia Pública Federal, né? A AGU, Procuradoria Federal, vai ser o Estado-membro por meio da Procuradoria-Geral do Estado e vai ser o município por meio do seu órgão de advocacia pública municipal. Se liga nisso, isso é relevante. O Ministério Público não tem legitimação para executar esse título. E o outro ponto que envolve isso aqui é quando o título vem do TCE, mas o TCE exercendo fiscalização de contas municipais. A gente viu aqui, lembra? Que no âmbito municipal, como é que a fiscalização é feita? A Câmara Municipal auxiliada pelo TCM, se já existia antes de 88, TCMs, que é um órgão estadual, ou TCE. Quando o título é emitido pelo TCE ou pelo TCMs, ou seja, órgãos estaduais, é um órgão estadual emitindo um título executivo, mas que beneficia o município. De quem é essa competência? Se discutiu muito se seria do Estado-membro por sua Procuradoria Estadual ou do município por meio da sua Procuradoria Municipal, órgão municipal de advocacia. Olha o que o Supremo decidiu aqui, galera. Só que a gente já conversou, né? Olha o que o Supremo decidiu. O município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual. A agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Então a competência de quem? Do próprio município e não do Estado por meio da sua Procuradoria Estadual. Isso aqui eu acho que ainda vai dar um pouquinho de pano para manga, né? Você tem a questão de multas acessórias, que é a multa decorrente de um descumprimento de ordem de Tribunal de Contas do Estado, se essa competência seria ou não, né, do município ou do Estado, mas por enquanto vai nesse tema aqui de repercussão geral, que é o tema 642, inclusive. Então isso pode cair, se cair na prova, cai desse jeito aqui, ok? Lembra que nesse caso o município prejudicado vai ser o legitimado, mesmo que o título seja emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Galera, espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito técnico, né? O vídeo foi até um pouquinho mais corrido hoje, mas foi proposital para passar mais informação para vocês, né? Qualquer coisa volta, revisa, né? Porque o tema é relevante, tem muito entendimento, tem muito julgado para vocês. Deu um trabalho grande para preparar isso aqui hoje. Por quê? Porque para filtrar é muita coisa que o Supremo trata no Tribunal de Contas. Então deu um trabalho grande para filtrar, muita coisa ficou de fora, deu para colocar aqui, né, aquilo que é o objetivo do nosso vídeo e aquilo que é mais importante para fim de prova. Se você curtiu, eu peço que você curta esse vídeo. Segue o Aprovação BGE, baixa o material que está aqui disponível, feito com muito carinho para vocês e me segue lá no Instagram. Prof. F. Mário, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.